que Ele abençoe os pães da sua casa também. Então, vai preparando aí a sua mesa, nem que seja um pãozinho, mas só sobrou metade, deixa, para que esta bênção possa ser levada e não falte o pão na sua mesa. E quando a gente fala o pão, é para não faltar alimento na sua casa. É isso que a gente quer. Por isso, a gente já está aqui com o Padre Antônio Alves, da paróquia São Marcos, aqui na cidade de Campinas. Alô, boa tarde, Padre. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Rita. Boa tarde a todos os telespectadores, né, que estão acompanhando esse programa nesse dia tão belíssimo para a igreja, o dia de Santo Antônio. E olha, nós estamos muito felizes com a sua participação, porque além de dar a bênção aos pães, né, sobre os pães hoje, e a bênção transcende, porque ela está sendo transmitida também, assim como a gente assiste pela televisão a bênção da água, hoje nós vamos ter a bênção do pão na sua companhia, através das suas mãos sacerdotais. Mas é bom que as pessoas entendam que Santo Antônio, né, e hoje nós já falamos aqui, ele não é só um santo casamenteiro, né, Padre? Isso mesmo, né? Santo Antônio é um grande santo. São Leão XIII, vai dizer o Papa Leão XIII, né? Disse que chamou ele de o santo do mundo. É um dos santos mais, né, que tem mais devotos no mundo todo. Então, é um homem assim de grande devoção, um homem que amava o Evangelho, a pregação do Evangelho, um homem dedicado aos pobres, né, e que amava a igreja e tudo mais, né, que representa. Então, assim, além de toda essa tradição popular que diz que ele é um santo casamenteiro, né, mas tem outros dados importantes na vida de Santo Antônio, que é justamente essa relação que ele tem com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho, né, com os estudos da teologia e da filosofia, né, foi um grande defensor da fé católica, né. São Francisco, os papas pediram para que Santo Antônio defendesse, né, a fé católica. Então, nós temos muitos escritos de Santo Antônio nesta perspectiva e nessa defesa da fé. Então, assim, é um santo grande no sentido, assim, de conteúdo, de vida, e ao mesmo tempo um homem humilde, né, muito simples, dedicado às coisas que fez. E por isso ele, né, tem essa devoção no mundo todo, né? E no mundo todo é no dia 13 de junho também? Ou só aqui no Brasil? Sim, no mundo todo. Dia 13 de junho, justamente porque na Igreja Católica, né, se celebra o dia da morte do santo, né? E aí, então, é por isso que também nós celebramos hoje, 13 de junho, né, o dia de Santo Antônio, né? A vida do santo, ela sempre está ligada à morte, porque para a Igreja Católica a vida não se encerra com a morte física, mas a vida continua em Deus. Então, assim, é uma vida nova a partir daquela data, mas uma vida com Deus. É isso? Por isso que é a data da morte do santo? Justamente, né? São poucos, raríssimos os santos que não se celebra a morte, né? Mas aí por uma questão assim muito mais simbólica, né? Da importância do seu nascimento, né? Ou de algo que aconteceu com o santo. Por exemplo, São Paulo vai ter lá no dia 25 de janeiro a festa da conversão de São Paulo, né? Não está ligado propriamente à morte, mas por conta desse fenômeno. Mas fora isso, o santo a data vai ser sempre relacionada à morte, né? Caso não seja possível por conta do calendário litúrgico, né, aí a igreja vai dar um outro dia, mas na sua maioria está relacionado o dia do santo com a data da morte, que é justamente isso, esse início da vida em Deus. Padre, o Santo Antônio, ele foi um dos santos com a sua canonização num processo mais rápido. Quanto tempo foi esse processo da canonização dele, ou até ele ser canonizado? Santo Antônio tem essa particularidade, é o santo, né, mais rápido a ser canonizado. Ele foi canonizado depois da sua morte 11 meses. Né? 11 meses? 11 meses. Diz os escritos que
né, o processo, tem todo um processo para se tornar santo e tem que apresentar os milagres. E Santo Antônio, nesses 11 meses, né, foram apresentados no seu processo de canonização mais de 50 milagres. Isso é algo assim raríssimo. A gente vê alguns santos, né, que demoram um tempo, que inclusive a igreja solicita, né, se você tiver algum milagre, indique para que a gente possa proceder com o processo de canonização, né? E Santo Antônio teve essa particularidade, né? Isso tudo, claro, as pessoas já falavam que em vida ele realizava milagres, né? Então tem alguns relatos, por exemplo, um dos mais conhecidos é uma menina, né, que chegou a morrer, né, segundo os dados, e Santo Antônio fez uma oração e assim a menina volta à vida. Esse é um dos milagres que ele realiza em vida, né? Tem outros, assim como disse, são mais de 50, né? Então, por conta dessa particularidade, né, desta dedicação de Santo Antônio, né? Então ele foi um dos santos mais rápidos. 11 meses logo após a sua morte, ele foi decretado santo, canonizado para a igreja. Nós aqui na Associação do Senhor Jesus, Padre, nós tivemos o prazer de gravar uma parte da história de Santo Antônio. E gravamos a minissérie Antônio dos Milagres, que traz os dias atuais, e quando o personagem principal, o menino, pega o livro e começa a ler a história de Santo Antônio, aí a gente remete a gravação para a época de Santo Antônio, com as vestes, os milagres, as coisas que aconteciam. Então são 2 momentos, e isso, apesar da minissérie trazer esses 2 momentos, né, da vida atual, contemporânea, e a vida e o tempo de Santo Antônio, isso acontece conosco hoje, porque a gente relembra não só os milagres dele, mas a gente tem a inspiração de fé e de força de Santo Antônio para os nossos dias atuais. Por isso também que ele é um santo bem importante. As pessoas recorrem a ele hoje e alcançam graças. Sem dúvida, né? Santo Antônio, assim, dos vários, santo casamenteiro, santo das causas perdidas, santos dos naufrágios, né? Quem está perdido no mar pede orientação a Santo Antônio. A questão do pão, eu estava assistindo aqui antes de entrar no ar, eu estava vendo aí você passando a receita do pão. O pão, né, tem esse simbolismo, porque além de dar pão aos pobres, ele faz o milagre dos pães, né? Então, assim, nós temos... Santo Antônio, de fato, é isso. E quando, por exemplo, quando a gente fala o pão dos pobres, o pão de Santo Antônio, e aí nós temos muitos elementos para trabalhar para o nosso dia a dia, né? O pão que representa a Eucaristia, então esse amor à Eucaristia, à igreja, o próprio Cristo que vem ao encontro de Santo Antônio, como a palavra, como o pão da vida, né? Então, a imagem de Santo Antônio, ele leva o menino, ele leva a Bíblia Sagrada por essa proximidade, né? Então tem esse apelo, quando a gente olha a vida do santo, quando a gente olha a imagem do santo, a gente é convidado a se inspirar na sua vida, em tudo que ele realizou, né? E Santo Antônio, então, tem essa gama, né? Quando a gente fala, né, do santo casamenteiro, por exemplo, né? É muito mais do que encontrar a pessoa amada, a pessoa ideal para quem quer casar, né? Mas tem toda uma história de caridade por trás dessa tradição, né? que ele recebe. Então, de fato, é a gente olhar para o santo, para a vida do santo e procurar colocar no nosso dia a dia um pouquinho daquilo que foi o santo. Essa é a forma que nós compreendemos na igreja a veneração aos santos, né? Pedindo a intercessão dos santos. Agora eu tenho uma curiosidade. Santo Antônio é o seu onomástico? O seu nome é por conta de Santo Antônio? Sim. Eu não nasci hoje, né? Não é a data do meu nascimento. Mas é um milagre, a minha vida é um milagre por conta de Santo Antônio, né? A minha mãe, quando estava grávida, né? Já próximo do parto, era uma gravidez de risco, eu não estava na posição, né, fetal de nascimento, estava virado e tudo mais, sentado, alguma coisa desse tipo, não estava na posição correta para nascer, né? E a minha mãe recorre a Santo Antônio
para que ela tivesse um parto normal, sem complicações e que tudo transcorresse bem, tanto comigo como com ela, né? E graças a Deus, né, foi tranquilo o parto, não demorei para nascer, segundo a minha mãe fala, nasci muito rápido, me organizei ali. Então, como ela fez a promessa a Santo Antônio, e aí por isso o meu nome é Antônio. E eu sou muito feliz, né, porque de fato é um santo inspirador. Depois tem essa proximidade com a palavra de Deus. Eu estou aqui na paróquia São Marcos, o Evangelista, né? Diz os escritos que Santo Antônio sabia o Evangelho de cor, né? De tanto amor que ele tinha, ele decorou o Evangelho para não precisar da Bíblia para pregar, né? E ele pregava com muita maestria, com muita dedicação, com muito zelo a palavra de Deus. E eu me inspiro muito, né? Depois essa proximidade com os pobres, né? Inclusive um dos relatos, né, do pão dos pobres, chegam os pobres ali no convento e ele vai lá e cata os pães que era para servir no café lá dos monges, e ele dá tudo aos pobres, né? Depois o irmão, o frade que estava responsável para preparar ali, fala: Antônio, Frei Antônio, cadê os pães? Os pães sumiram. Ele: mas irmão, olha direito lá no cesto que você vai encontrar. E aí o fradezinho foi olhar, quando chegou lá, o cesto estava repleto de pães, né? Tinha mais pães do que quando antes de sumir. Justamente. Então assim, para lembrar a partilha, a multiplicação dos pães, né? Então, isso me inspira muito, né? De fato, é um santo, assim, tanto tempo depois e ainda bem atual, né? E padre, vamos aproveitar que a gente está falando dos pães e hoje o senhor se disponibilizou a estar conosco, nossa gratidão. Estou muito feliz de poder conversar com o senhor, saber da sua história pessoal com Santo Antônio a partir da sua mãe, mas nós temos pães hoje aqui e eu, desde o começo do programa, estou pedindo às pessoas para que deixem aí pertinho da TV os pães que elas têm em casa para que esta bênção realmente possa chegar a muitos lares pelo Brasil e até em outros países que nos assistem nesse momento, para que essa bênção de Santo Antônio seja sobre os pães. O senhor pode nos dar a bênção? Posso sim, né? Então, a bênção é um sacramental, então por isso mesmo, né, ela chega aí na sua casa, né, você que preparou o seu pão, você que preparou aí esse momento, e receba essa bênção com esse compromisso também de partilha para com os pobres. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo amoroso, abençoai estes pães pela intercessão de Santo Antônio, que por sua pregação e exemplo distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis. Esse pão recorde aos que o comerem ou distribuírem com devoção o pão que vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta, o pão eucarístico que nos dais todos os dias no mistério da Eucaristia. E fazei que esses pães nos lembrem o compromisso para com todos os nossos irmãos e irmãs necessitados, eles que necessitam de alimento corporal e espiritual. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo que desceu do céu e dá vida e salvação ao mundo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Padre Antônio, pela sua participação conosco, pela sua bênção, que a partilha desse pão que vai ser feita agora e nas casas onde esta bênção chegou, que não falte o pão espiritual e que não falte também o alimento físico. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Que Deus o abençoe também. Amém. Obrigado, Rita. Obrigado a todos que acompanham o programa. Deus abençoe. Boa festa. Viva Santo Antônio. Viva Santo Antônio. Obrigada, Padre. E olha, a gente fica por aqui, vamos fazer a partilha do pão, que Deus abençoe você, a sua vida e Santo Antônio, rogai por nós. Vem pegar aqui, Gui. Lê, vem pegar.
rápido. Não foi ainda, vem cá. Aí, ó.